Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Rafael Almada. Eu estou reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre dois principais assuntos. O primeiro, em relação ao início do mês de outubro, das atividades pedagógicas não presenciais. Essas atividades elas iniciaram na pós-graduação, na graduação e no ensino médio técnico do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente fez uma discussão no âmbito de todos os conselhos acadêmicos nos colegiados de curso e a gente criou 3 regulamentos que vão embasar as diretrizes de cada um dos segmentos, observando as especificidades e o atendimento e a forma de atendimento em relação às prerrogativas legais relacionadas à formação de cada nível de ensino. Esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo aqui. O segundo ponto é a gente falar um pouquinho desse contexto, desse momento, e o cuidado que todos os estudantes e servidores devem ter nesse momento tão diferente que a gente vai vivenciar no âmbito da nossa instituição. Primeiro, a relação entre estudantes e servidores. Eu tenho percebido muitos discursos, muitas falas, manifestos surgindo e alguma desinformação em alguns estudantes e servidores sobre o que efetivamente são as atividades pedagógicas nem presenciais e as estratégias para garantir que os nossos estudantes e inclusive os servidores possam participar desse processo. Por isso eu quis gravar esse vídeo aqui, porque eu acho que é importante falar para você diretamente as ações que estão sendo desenvolvidas por toda a nossa comunidade. Eu ontem participei de um acolhimento dos estudantes num campo do nosso instituto, num curso técnico. Percebi a animação dos estudantes para participarem das atividades e concluírem e darem continuidade às suas atividades aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Naquela reunião, eu percebi o quanto é importante esse momento de acolhimento. Porque quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando exatamente de compreender em cada turma, em cada curso, em cada estudante, as necessidades inerentes, não só a questão de infraestrutura, mas as questões sociais relacionadas hoje ao momento que a gente está vivenciando. Primeira pergunta que a gente recebeu de muitos professores e estudantes foi como que o UFRJ conseguiu investimentos de 5 milhões para investir no estudante com auxílio conectividade. Tem muita gente ainda se perguntando, tem muita gente nem acreditando. Mas eu digo para vocês que isso é um trabalho que iniciou a partir do início do ano e que se consolidou e reforçou no período da pandemia. Aqui o trabalho não parou. A gente ficou dia a dia criando soluções, pensando estratégias, replanejando os pagamentos, replanejando as ações, para que a gente pudesse garantir que no momento que a gente mais precisasse, quem ia ser atendido eram os estudantes. Olha para o lado, veja as demais instituições federais, o que elas fizeram. Tem instituição que deu uma bolsa para o aluno, às vezes que nem compra um equipamento, mas deu para o estudante como auxílio conectividade. Outra instituição a reitoria deixou que os campos fizessem os processos licitatórios, teve campus que fez, teve campus que não fez, estudantes foram atendidos, outros não foram, mas reduzindo a quantidade de aluno, aumenta o preço e reduz a quantidade de estudantes atendidos. E aqui no UFRJ, qual modelo a gente adotou? A gente primeiro mapeou nos campos as necessidades, conversando com cada gestor de cada campus. Juntamos esse quantitativo, aumentou o número de alunos, reduziu o preço, aumentou a quantidade de equipamentos, seja de informática, seja de conexão. E assim a gente conseguiu um melhor preço, uma licitação mais ampla e uma qualidade de um produto de qualidade para você, estudante. Bom, talvez os outros modelos fossem mais rápidos, mas a gente aqui resolveu adotar esse modelo porque o que a gente entende é que, primeiro, todos os estudantes merecem ter a oportunidade de ter o mesmo equipamento. Segundo, que os recursos investidos não estão vindo de nenhuma outra fonte, do Ministério da Educação, de algum centro de pesquisa, não. Eles são recursos do Instituto que estão sendo investidos em você, estudante. Outra questão que eu queria muito destacar aqui é que tem gente que está achando que o auxílio conectividade ele é algo pontual. Deu o tablet, deu o chip, pronto, o aluno está resolvido a conectividade. Não está. A gente não pensa dessa forma. O auxílio conectividade, ele não é um limitante
do início, da interrupção, da suspensão de alguma atividade. Ele tem que ser acompanhado ao longo de todo o processo. Ou você acha que o computador que você está usando não pode quebrar? Ou você acha que o computador que você está usando, ele não pode dar um problema no meio das atividades? Bom, então se o estudante tiver o tablet e o chip, pronto, está resolvido. E os novos estudantes ao longo do processo que precisarem de ajuda? Por isso eu tenho defendido que o auxílio conectividade, ele é um processo. Essas atividades iniciais que começaram essa semana, principalmente para o curso técnico, elas são necessárias para o professor perceber as dificuldades dos estudantes e colocar para o seu gestor local. Muitos dos campos têm solucionado os problemas enquanto os equipamentos de chip ou tablet não chegam, soluções para o estudante. Como gerar, emprestar um equipamento, garantir que o estudante que mora próximo possa ir ao campus. Eu pessoalmente falei com todos os diretores gerais e pedi exatamente esse contexto, porque eles também são parte da construção, da solução dos atendimentos aos estudantes. É muito fácil a gente culpar o reitor não está aí no campus, o reitor não está acompanhando no dia a dia. Você, professor, você tem um papel estratégico de identificar os problemas dos seus estudantes e trazer para os seus gestores locais. Seus gestores locais vão trazer os problemas para os pró-reitores. Os pró-reitores vão trazer o problema para o reitor. E assim a gente vai conseguir, cada pedra no caminho a gente vai resolver. O que a gente não pode, gente, é se atacar. O que a gente não pode é perder a paciência com o outro, é perder o respeito, querer xingar o outro, querer excluir o outro, querer pensar em outras ações que não seja uma ação de construção de um modelo aonde a escola deve representar a sociedade. Um modelo que a gente olhe para o outro e perceba as dificuldades daquele outro e possa ajudar. Então, o que a gente fez aqui na reitoria, particularmente eu como reitor, foi exatamente criar as condições para a gente ajudar o outro. Todas as atividades têm dificuldade. Se fosse fácil, a gente já teria resolvido muita coisa. Mas não é fácil. Então, é preciso a gente olhar com clareza, sem emoções, né? Sem entender o processo todo, né? sem criar preconceitos, né? Ou preconceitos de algum procedimento ou algum processo. Então, esse vídeo é um pouco isso. E eu queria convidar exatamente os estudantes. A gente vai fazer uma reunião na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro, às 10 horas, com todos os centros acadêmicos, os grêmios e os conselhos de alunos representantes de turma comigo. Nesse diálogo, a gente vai explicar um pouquinho de cada um desses itens que eu falei nesse vídeo, mas a gente vai ser mais detalhista com a solução dos problemas e ouvir os estudantes. Eu quero efetivamente saber quais são as dificuldades. Tem gente que fala, mas você não é um reitor? Você tem que saber de todos os problemas? Você tem que ter todas as soluções? Gente, eu sou humano. Eu sou igual a vocês. Eu não tenho a resposta para todas as perguntas. Né? A gente trabalha para ter as soluções. Mas a gente não tem soluções prontas. Se tivesse, que maravilha seria ser reitor. Seria um iluminado. E eu não sou iluminado. Eu sou um humano, eu sou um professor. Por isso que eu reforço o papel de toda a comunidade. Não é só o reitor que soluciona o problema. O papel importante dos diretores gerais, dos gestores locais, dos servidores das coordenações técnico-pedagógicas. Todos têm um papel importante em compreender esse momento e dar soluções às respostas dos estudantes e dos servidores. Eu digo que cada estudante tem que ter paciência com o seu professor. Você, professor, tenha paciência com seus estudantes. Porque é nesse momento, um observando o outro e ajudando o outro, que a gente vai solucionar os problemas. Por isso, um outro fator extremamente importante que eu preciso explicar aqui para vocês é o processo da construção do auxílio conectividade. Eu sou uma pessoa que acredita que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E o que a gente mais precisa hoje é transformar esse mundo, torná-lo um lugar muito melhor. E é para isso que eu trabalho, e é para isso que eu me dedico, seja em sala de aula, seja na gestão do nosso instituto. Então eu fiz questão de explicar isso tudo para vocês, porque eu acho que qualquer necessidade que a gente precise fazer,
qualquer adaptação e melhoria desse processo, e depender da reitoria, a gente vai fazer. E é importante sim a manifestação dos estudantes. Porque eu já vi gente falando assim, mas é só 2% do total dos estudantes, é só 6% do total de necessidades de conectividade. Não, na verdade qualquer estudante que não esteja conectado, ele é importante para a gente. Só que ele não pode ser importante só no início das APNPs. Ele tem que ser importante durante todas as APNPs. E aí quem faz o discurso de que só para começar precisa ter o tablet, não. A gente vai acompanhar ao longo de todo o período a necessidade do tablet, problemas com equipamentos, problemas com conexão, novas conexões. Então é isso que a gente precisa compreender. E sem ficar de uma forma não construtiva, querendo criticar, querendo ver defeitos. Acho que a gente está aqui para dar solução. E você, servidor e estudante, é uma peça essencial nesse processo da solução para a gente fazer a melhoria e fazer com que esse semestre remoto, né, não presencial, ele seja com tamanha qualidade, tamanha responsabilidade e que a gente não perca a qualidade da nossa formação. Um grande abraço para todos vocês e a gente vai se falando mais. Ao longo da semana, mais novidades aí. E eu vou estar aqui com esse canal aberto, dialogando com vocês.